Ok. Pronto, Bruno, fica à vontade. Obrigado, pastorzão. A bênção estar aqui falando com o senhor, né? Falando com todo mundo. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá tudo bem no áudio? Tudo tranquilo? Perfeito, então. Então, assim, mais uma vez eu queria agradecer, né, ao convite do pastorzão mesmo, em poder estar falando aqui hoje. Realmente, assim, esse é um tema maravilhoso, né? Assim, fantástico e que tem uma tem uma coisa especial assim na trajetória da minha vida também, né? Como o pastor Carlinhos falou, de fato eu sou paraibano, eu fiz a minha residência em psiquiatria lá na Paraíba, né? E vim para Ribeirão Preto para fazer o R4, né? Que seria a subespecialidade na parte de infância e da adolescência. E já engatei no mestrado aí, então estamos assim, concluí, graças a Deus, a parte da residência da infância e da adolescência, atuo já na área há 2 anos e na verdade, é 3, porque desde o R3 da psiquiatria geral eu já fazia uma atuação quase que direcionada na parte da infância e da adolescência, e agora estou no mestrado também, né? E aí, sim, já aproveitando para começar um pouquinho, né, para poder contar um pouquinho da minha história em relação a esse aspecto também, porque acho que muito mais, né, a gente estava conversando, né, pastorzão, hoje de manhã mais cedo, que assim, eu não queria trazer slides, não queria trazer uma aula formal, mas mais um bate-papo, algumas informações para a gente poder realmente entender alguns aspectos, né, do estado emocional de fato, de como é que as crianças no estado de acolhimento, de abrigamento, elas têm de comportamento, e aí, às vezes como isso pode se manifestar dentro de casa, né? Mas eu vou trazer assim uma experiência pessoal, porque isso talvez seja uma angústia, isso talvez seja uma dúvida de muita gente, né? Quando eu trabalhei no HC, né, quando eu fiz a minha residência no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão, não sei quem conhece o Hospital das Clínicas, mas é um hospital muito grande, é um hospital de referência, em que a gente tem uma tradição de atender apenas casos raros ou graves, né? E aí, dentro da minha formação, a gente tinha um ambulatório de infância, perdão, o ambulatório da adolescência especificamente, e a gente tinha também dentro desse ambulatório o ambulatório das crianças e adolescentes expostas a substâncias intraútero, né? E aí, como a gente pode imaginar, num centro de referência, num grande centro, num centro onde a gente está falando de crianças que foram expostas a substâncias e que têm alguma dificuldade por conta disso, a gente vai pensar o quê? Crianças que foram negligenciadas, crianças e adolescentes que passaram por algum processo traumático, e havia uma grande população nesse nosso ambulatório de crianças que estavam acolhidas, elas vinham realmente dos abrigos da região, né? Então, o que acontece? Para a gente que está vendo todo dia somente doenças, somente transtornos, e a gente vê uma grande fatia das crianças e dos adolescentes, desse ambulatório especificamente, portadores de transtorno, qual é aquela associação inconsciente que eu fazia à época, quando eu estava estudando? Nossa, a criança de abrigo é uma criança que dá trabalho, é uma criança que tem problemas. Essa era uma percepção que eu tinha, uma percepção enviesada por estar num serviço de referência onde a gente trabalhava somente, realmente, com casos graves e que boa parte da população que vinha era, de fato, de crianças de abrigo, né? Então, assim, vinha muito aquela percepção na minha cabeça, vinha muito aquela impressão, aquela sensação profissional, mas de alguém que estava distante da prática, da realidade mesmo, assim, do que é o dia a dia do abrigo, do que é o dia a dia da criança que está acolhida, né? E aí, depois que eu terminei a residência, que eu tive a oportunidade de cair no mundo real, de fato, né? Que eu digo assim, o Hospital das Clínicas é a faixa de Gaza, né? Então, assim, você vai para lá e, nossa, bombardeado só dos piores casos, só das situações mais difíceis de tudo na face da Terra, não só da psiquiatria, né? E aí a gente vem para a realidade e a gente começa a entender a realidade, que a realidade não é aquela realidade do ambulatório, aquilo ali é um viés, né? Uma seleção das situações que estão mais difíceis, né? E aí eu tive a oportunidade, então, de trabalhar, né? Quando a gente conheceu, né, pastor Carlinhos, eu estava principalmente trabalhando em Cravinhos, aqui numa cidade da região, e dentre, assim, no momento estava como psiquiatra de todas as crianças e adolescentes do município, e, consequentemente,
acompanhando também as crianças e adolescentes que faziam parte de algum tipo de instituição, que estavam institucionalizadas, tanto nos abrigos como em outras instituições, como até, por exemplo, a Fundação Casa. Enfim, quaisquer das crianças e adolescentes, eles acabavam passando por mim. E aí, para minha surpresa, tudo aquilo que eu tinha construído de imagem mental do HC, né, de que, nossa, toda criança do abrigo, ela dá muito trabalho, ela tem muitas dificuldades comportamentais. Na prática, na realidade, aquilo ali para mim foi assim, uma virada de página, uma mudança muito grande, né? Aquele plot twist, né? Aquela mudança de perspectiva muito grande, porque na verdade, quando eu fui olhar, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu via no ambulatório de crianças e adolescentes expostos a substâncias, ou não tem nada a ver também com os adolescentes que eu via no HC. Na prática, maior parte das crianças e dos adolescentes que estão em acolhimento, por mais que existam as dificuldades, né, da parte psicológica, de fato, que é o que a gente vai abordar um pouquinho hoje, na verdade, a maior parte é vítima, na verdade, do sistema, né? Eles são vítimas, muitas vezes, das famílias originais, por processos de negligência, por processos de abusos, enfim. E a punição que acontece, muitas vezes, pelo sistema legal que a gente tem, é realmente a retirada. A punição à família é a retirada da criança do convívio familiar. Ou seja, a criança ela é punida duas vezes, né? Ela é punida por uma família original que, muitas vezes, não teve condições de trazer o amparo funcional, o amparo. A Cris colocou a mensagem aqui, a Cris participou de bons processos que a gente, né, ela vai se recordar de muita coisa que a gente acabou fazendo cravinhas, e ela sabe bem isso que eu estou falando também, né? De fato, assim, a gente vê que a criança, ela muitas vezes ela perdeu aquilo que ela tinha direito na sua família biológica, né? Tanto do ponto de vista físico, no sentido de ter um prato de comida, de ter uma cama quentinha, de ter um abrigo, de ter um estudo, como também do ponto de vista afetivo, dela receber carinho, né? Que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E aí, qual é a punição do Estado em relação a essa criança estar nesse estado? Retirar a criança e colocar no abrigo. Ou seja, na verdade, a criança ela é duplamente punida, né? Ela é vítima, muitas vezes, do estado onde ela se encontrava, e ela acaba, às esse sendo vítima do sistema, porque o sistema não tem mecanismos que vão, de fato, trabalhar e trazer a levar a criança ao encontro do que ela realmente precisa, que é o afeto, são as questões básicas, as necessidades básicas, mas também as questões de afeto, a questão do amor, né, a questão de ter uma família. E aí, quando nessa caminhada a gente se encontra, né, pastor Carlinhos? Então, aí o pastor Carlinhos tem a oportunidade de me apresentar ao Ministério Home, e aí fala, né, toda criança tem direito a uma família. E é exatamente isso, assim, a criança, ela precisa de uma família, a gente precisa colocar a nosso papel como igreja, o nosso papel como multiplicadores é exatamente o de ocupar essa lacuna que ficou negligenciada pela família biológica e que ficou negligenciada pelo Estado, porque o Estado não tem condições de suprir afeto, o Estado não tem condições de amar a criança, né? Então, quem é que pode amar a criança? Somos nós, através do amor de Deus. Então, existem esses dois extremos, e a gente está aqui hoje no sentido de pensar nesse espaço que está faltando para que a gente possa, então, trabalhar esses aspectos nas crianças, né? Então, assim, eu trouxe esse testemunho para contar um pouco como eu me envolvi nessa questão da parte de acolhimento, e aí, nesse processo acabei já apadrinhando uma criança, né, em Cravinhos, e a gente mantém esse vínculo excelente até hoje. E também tive a oportunidade de começar o trabalho no SAICA, mediado também pelo pastor Carlinhos, e aí no final do ano a gente também teve o apadrinhamento de Natal, e acabou que a gente, até agora também, hoje mesmo eu falei com os meus afiliados lá no SAICA também, então assim, a gente está cada vez mais envolvido nesse processo, e é uma coisa assim que aquece muito meu coração, que eu gosto muito. Eu estou muito feliz de estar falando com vocês aqui hoje, porque eu acho que talvez essa visão que eu tivesse
era ou seja a visão que muitos de nós temos, né, no início, que muitas pessoas têm. A gente vê quando fala de apadrinhamento, às vezes nem só da adoção, quando a gente fala do apadrinhamento, as pessoas já têm uma certa esquiva, já têm um certo medo, né? E às vezes a gente sabe que muitas vezes existe esse pensamento de que, nossa, a criança que está no abrigo, ela é uma criança problemática, nossa, a criança que vai estar lá não tem jeito, ela não vai socializar, e na prática a gente vê que isso não é verdade. Na verdade, existem as falhas, e a gente está aqui para trazer o amor, e o amor do ponto de vista cristão, né? A gente ama porque Deus nos amou primeiro, e o amor do ponto de vista psicodinâmico também existem estudos que apontam que isso é funcional, é favorável e muda o desfecho da vida de uma criança. Então, agora eu vou falar como psiquiatra da infância, né, para que a gente possa entender de fato exatamente essas questões de como é que a gente pode, né, lidar com algumas dificuldades emocionais da criança, e também a boa notícia é de que a gente tem como intervir, né, nessas dificuldades. Porque, assim, foi uma coisa que eu falei com o pastor Carlinhos, eu não quero fazer uma conversa onde todo mundo se assusta, nossa, você está falando só dos problemas. Não, a gente tem que saber que existem algumas dificuldades, algumas particularidades especificamente, como existe em qualquer família, como existe em qualquer cultura, mas que a gente, sabendo disso, a gente tem como trabalhar especificamente algumas dificuldades, né? Então, quando a gente fala assim nessa questão do acolhimento, uma das questões que eu creio assim que a gente não tem como deixar de falar é exatamente na questão do apego e da vinculação, né? Lá em meados de 1950, a gente tinha antes dessa década, na verdade, o senso comum da cultura geral, dos estudiosos do neurodesenvolvimento, era de que assim de que a criança, né, a infância é a melhor fase da vida, e de que a criança ela precisa basicamente de alimento e abrigo para que ela seja feliz e que ela cresça saudável, e ponto, né? Então, assim, a gente vê, de fato, até do ponto de vista de criação mesmo, quem era dessa época antigamente, era muito essa coisa, a criança trabalha logo desde cedo, os pais não estão nem aí, tem que ter o prato de comida, tem que ter o teto sobre a cama, e está suficiente, a criança ela vai desenvolver com esses estímulos básicos, né? Essa mudança de pensamento, ela passou a ocorrer no final durante e no final do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Quando as crianças, elas, principalmente na Inglaterra, a gente tem uma retirada das crianças das famílias para que os pais eles possam lutar na guerra, né? Então as crianças elas eram enviadas para abrigos no interior da Inglaterra e às vezes quando ficavam no cuidado das mães, por exemplo, e os pais iam para a guerra, às vezes as mães adoeciam, precisavam ser hospitalizadas e as crianças elas eram retiradas do contexto familiar e elas iam para instituições de cuidado de crianças, né? E aí, um pesquisador chamado Bowlby, nessa época, que ele trabalhava nessa linha do desenvolvimento infantil, ele observou que as crianças, quando eles eram separados dos pais e das mães, mesmo indo para instituições especializadas no cuidado infantil, mesmo estando com enfermeiras, mesmo estando com pessoas que estavam ali provendo aquelas supostas necessidades básicas de alimentação e de um amparo físico, um amparo, um local, um espaço para que a criança pudesse se desenvolver, ainda assim as crianças elas demonstravam um grande estresse emocional. Eram crianças que se tornavam muito mais irritadas, eram crianças que se tornavam muito mais inquietas, que elas resistiam ao contato e que, ao mesmo tempo, quando elas eram colocadas de volta no contexto familiar, elas acabavam melhorando os padrões de estresse, melhorando os padrões de irritabilidade, melhorando os padrões de angústia. Então, Bowlby ele começou, de fato, a mostrar, né, a observar que as crianças que eram privadas não só da alimentação e da questão
de um ambiente físico, mas que elas eram privadas do afeto, elas começavam a demonstrar sinais precoces. Isso a gente está falando de bebês, né? Existe um termo em inglês que chama toddlers. Os toddlers são os bebês que estão para engatinhar ainda, né? Então são bebês pequenos. Então eles mostravam que esses bebês pequenos já demonstravam sinais muito precoces de estresse com a retirada da família, mas no sentido da retirada do afeto e não em relação à retirada desses pré-requisitos que se achavam que eram necessários para o desenvolvimento da criança, né? Então, o Bowlby, ele começa a estudar cada vez mais, inclusive a OMS, né, que estava se formando à época, solicitou a ele, como ele foi um dos pioneiros na teorização do apego, né? É o que a gente chama de attachment em inglês, porque a tradução, na verdade, não tem uma tradução que seja tão fidedigna ao que ele fala, né? O attachment é como se fosse uma fita adesiva que está colada ali, né? Está fixada mesmo. Então, a gente traduz como vínculo ou como apego, que seria essa teoria que o Bowlby trouxe, né? E aí a própria OMS solicita que ele faça, que ele progrida nos estudos dele, para entender um pouquinho melhor alguns aspectos dessa questão do desenvolvimento do apego, né? E ele viu, assim, que a época, claro, a gente sabe que agora a gente fala da família como um todo, mas nessa época, principalmente do contexto pós-guerra, em que os pais estavam indo para a guerra, a figura de maior apego era de fato a mãe, né? E a gente sabe, e ele conseguia observar que esse apego relacionado à mãe, ele não conseguia ser suprido por outras figuras, quando essas outras figuras só se preocupavam apenas com as questões de alimentação e com as questões de um local físico, né, para que as crianças estivessem, né? Então, o que acontece? Quando eles começaram a estudar, tá vendo um barulho aqui, porque parece que os animais aqui de casa todos acordaram aqui agora de noite, né? O cachorro começou a correr, as calopsitas estão cantando aqui, então se não houver, se o barulho estiver muito alto, vocês me dizem, mas eu vou tentar compensar aqui e ignorar o comportamento deles aqui também. Mas então o que acontece? Foi percebido o seguinte, que as crianças, elas necessitam, né, de uma família, elas necessitam dos adultos do ponto de vista familiar, do ponto de vista afetivo para sobreviver, mas não é necessariamente em relação a essa questão de somente se alimentar, somente ter um apetite, ó, a cantoria aqui, somente ter um teto para morar, enfim, elas precisam de fato de ter essa vinculação, né? E o que acontece? Foi se estudado e viu que a questão do apego infantil, o fato de a criança ela poder ter figuras de apego, né? E aí quando eu falo assim, mais uma vez, os pais, é uma outra coisa que eu quero ressaltar, que eu vou falar no final, mas que eu vou falar mais uma vez, assim, já vou antecipar agora, sobre os apegos múltiplos, né? Que isso foi um estudo visto por uma pesquisadora chamada Mary Ainsworth, de que a criança ela consegue compensar a dificuldade do apego que ela teve, a falta de apego com a família original, com a família biológica, ou com os adultos que ela teve primeiro contato, ela consegue compensar isso com figuras funcionais de apego, que é aí onde entram os padrinhos e os pais adotivos. A gente consegue compensar essas dificuldades sendo figuras funcionais na vida da criança quando ela foi privada disso nos estímulos precoces, né? Mas o que acontece? Quando Bowlby ele faz os estudos, né, inicialmente, ele observa o seguinte, que a criança ela não só precisa de alimento, ela não só precisa desse teto, ela precisa também do afeto, e o afeto dos pais, o afeto de uma figura de vinculação para ela, traz diversos ganhos na infância e ao longo da vida. O apego adequado, ele gera um desenvolvimento de um adulto saudável, né? Porque o que acontece? Quais seriam as funções do apego? Eles observaram pelo menos 4 funções, né? A criança, ela, quando tem um apego adequado, ela vai desenvolver uma sensação de segurança. E essa segurança vem no sentido do seguinte, as crianças, elas precisam, estão me chamando ali, ó, os pássaros estão me vendo a conversa e a cantoria rolando aqui. As crianças, elas precisam do apego, né, para que elas se sintam seguras, no sentido de que elas não tenham que estar buscando a segurança constantemente, né? É como, se a gente for trazer do ponto de vista cristão,
em muitos aspectos, a gente não vai no sofrimento, né? Quando a gente vê, por exemplo, os momentos de sofrimento na vida cristã, a gente sabe que Deus está cuidando de nós e a gente sente paz porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós. A gente vai clamar a Deus, né? Mas a gente não está o tempo todo questionando se Deus nos ama, se Deus cuida de nós, a gente sabe disso, isso é algo que ele é visceral, né? E se a gente for trazer isso para o contexto da criança, a criança, quanto melhor for o apego, mais ela vai saber que o pai ama, o pai ama, a mãe a ama, e isso traz segurança, ao ponto de a criança ela não ter que estar buscando a segurança do pai o tempo todo, pelo contrário, ela vai começar a ter independência para que ela ande, para que ela explore o ambiente, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em crianças que estão no parquinho. Famílias que são funcionais levam seus filhos para o parquinho, a criança que ela se sente segura, ela não está colada o tempo todo no pescoço do pai, no pescoço da mãe, pelo contrário, ela sabe que o pai e a mãe estão lá olhando ela, então ela vai lá brincar, quer fazer amizade com os outros, quer pegar areia, quer, enfim, brincar, levar os brinquedos e tal. A criança que ela é insegura, não, ela está o tempo todo buscando se reforçar para ela mesma que os pais estão cuidando dela, o que é um apego inseguro. Né? Então, assim, o apego adequado, essa figura que a gente tem de as crianças, de trazer essa segurança para a criança, faz com que a criança ela não tenha que estar buscando a segurança, porque ela sabe que ela pode se sentir segura, e ao mesmo tempo isso permite que ela amplie as suas interações, a exploração ambiental que ela tem que ter naturalmente. Né? Isso também vai auxiliar na regulação do afeto e da excitabilidade emocional. Porque o que é que acontece? Quando a criança ela sabe que o pai está lá para cuidar dela, quando ela sabe que os pais estão ali por ela, muitas vezes ela vai sentir medos, ela vai sentir angústias, porém ela vai conseguir se regular porque ela sabe que tem alguém ali que vai cuidar dela. A gente consegue fazer um paradoxo disso, eu acho super interessante. Assim. Eu sempre digo assim, quanto mais a gente estuda a ciência, mais a gente comprova a existência e a realidade de Deus, porque a ciência aponta para Deus. Eu fico assim muito embasbacado quando eu estudo algumas questões assim do neurodesenvolvimento, enfim, e da nossa prática diária, porque eu falo assim, nossa, as coisas elas apontam tanto para Deus que eu não entendo como é que as pessoas ainda tentam se convencer de que Deus não existe, de que as coisas, né, de que tudo está no controle de Deus, né? Porque mais um fator, a criança, a gente, né, como ser humano também, a gente está vivendo numa pandemia, a gente está vivendo num momento que é angustiante, mas a gente consegue descansar no Senhor, né? Porque a gente sabe que Ele cuida de nós. Então, apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar do medo, a gente não perde o controle porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Né? A criança, quando ela tem uma figura de apego adequada, ela também vai saber que tem alguém ali que cuida dela. Então ela consegue vencer os medos, ela consegue explorar, ela consegue, às vezes ela vai ficar mais ansiosa, às vezes ela vai ficar mais irritada, mas ela sabe que tem alguém que pode conversar com ela sabe que tem alguém que pode explicar para ela o que está acontecendo, que ela pode dar um passo além, porque vai ter alguém olhando, vai ter alguém cuidando dela. Então, o fato de a gente ter um apego adequado também auxilia a criança nesse processo de regulação do afeto e da excitabilidade emocional. Ela consegue se acalmar com mais facilidade, se regular com mais facilidade também, né? Quando a criança ela não tem essa figura de apego, ela tende a agir com emoções, ela tem uma desregulação do controle emocional. Então, é isso que a gente vê muitas vezes. A criança que não tem o amor, que não tem o carinho, que não tem um suporte emocional de uma família, muitas vezes ela vai ter respostas emocionais mais inadequadas, ela vai ter mais impulsividade, porque ela tem dificuldade na autorregulação por falta exatamente dessa figura de apego. Né? A gente sabe também que o apego adequado ele promove a expressão dos sentimentos da comunicação, né? Então a criança ela consegue se expressar mais quando ela sabe que tem um ambiente que é favorável para ela, um ambiente que é aberto para a conversa, para o diálogo, para
o acolhimento emocional, então a criança ela vai se utilizar muito mais desse recurso, né? Hoje à tarde eu estava dando uma entrevista a respeito exatamente dessa questão de castigos, de punição física, que aumenta muito na pandemia, no isolamento social, e na verdade a gente vê o seguinte: quanto menos a gente se comunica, mais a gente se utiliza da agressividade como um recurso. Isso acaba vindo de uma forma quase que natural, aquela coisa de tipo assim, o pai chega estressado, dá uma surra no filho, briga com a mãe, aí o filho está estressado, dá um chute no cachorro, vai para a escola estressado, briga com um colega. Então, essa questão de a gente não ter a comunicação, de a gente não ter um ambiente favorável à comunicação, ao controle emocional, faz com que a criança se utilize muito mais dos recursos de impulsividade e de agressividade no seu processo de comunicação, né? E aí o que acontece? Quanto melhor for o apego, melhor vai ser a capacidade da criança de promover essa expressão dos sentimentos e também da comunicação. Então, ela vai perceber as emoções, ela vai conseguir entender o que os pais estão sentindo, o que as outras pessoas estão sentindo. Até, por exemplo, quando a gente está numa família funcional, mas que às vezes o pai está mais estressado naquele dia, a mãe está mais estressada, a gente não consegue dar atenção, mas a criança consegue ter esse processo de compreensão e, com isso, ela vai acabar também conseguindo ela vai conseguir se expressar melhor, né, sem ter que se utilizar muitas vezes desses recursos agressivos que às vezes acontecem, né? E ela serve como uma base de exploração para o mundo. Então, quando a gente fala nesse sentido, a criança ela precisa se sentir segura para que ela possa explorar, para que ela possa conhecer, né? Ela possa ampliar o seu repertório de atividades. Por exemplo, a criança, para ir para a escola, ela tem que se sentir segura, sabendo que ela tem para onde voltar. A criança, para fazer amigos, para ela conhecer outras pessoas, ela também tem que se sentir segura para saber para onde ela vai voltar, né? Então, tem, no mínimo, essas 4 funções que um apego adequado traz para a criança, que precisam e que são necessários para que a criança tenha um desenvolvimento emocional saudável ao longo da sua vida até a vida adulta, né? E aí o que acontece? Essa questão do apego, isso claro que vai variar de cultura para cultura, em diversos locais a gente tem locais em que, por exemplo, nas tribos africanas, onde as crianças estão sempre o tempo todo com as mães, com as matriarcas, enfim, elas têm menos exposição a essa situação de não ter a presença de uma figura o tempo todo. Já em outras culturas isso diminui um pouco mais, mas foi visto, na verdade, através de diversos estudos, que em todas as culturas o padrão de apego ele se repete, ou seja, a necessidade básica da criança não é apenas comer e morar em algum local. A criança ela precisa de amor, a criança ela precisa de afeto, a criança ela precisa de limites. E isso tudo vai trazer, sim, um apego, então, adequado para a criança, né? E aí, essa questão da qualidade do apego, ela vai ser realmente uma coisa que eles vão observar que o apego ele é melhor, quanto melhor também for o apego dos pais, né? Quanto mais o pai ele souber oferecer essa questão do afeto e também da questão dos limites, né? É exatamente uma outra questão que é bem importante, que eu acho que vale a pena depois a gente conversar um pouco também sobre esse sentido, que às vezes a gente, quando entra no processo de apadrinhamento e no processo de acolhimento e adoção, às vezes a gente quer tentar compensar algumas coisas que a criança, porventura, não teve no início da vida, e aí a gente entra no outro extremo, né, de virar um buraco sem fim, o poço dos desejos, onde a gente quer fazer tudo que a criança quer, e não pode ser assim, na verdade. A gente sabe, existe um pesquisador que fala, né, o Winnicott, ele fala que o pai, a mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom, é aquele que promove, ele provê as necessidades básicas da criança, que são a alimentação, cuidados físicos e afeto, mas que ele também promove os limites. Limites são segurança para a criança, são segurança para a família, né? Então, assim, talvez, se eu não falar posteriormente, já quero deixar esse comentário aqui, né? A gente que está fazendo esse processo do multiplicação, quem está considerando adotar ou apadrinhar, também tem que saber isso. A criança ela vem com muitas falhas nesse processo de apego, porque a gente sabe, né, que eles foram destituídos da família, muitas vezes a família era negligente ou não teve nenhum contato com a família, teve sempre institucionalizada, e esse apego a gente vai precisar desenvolver, né,
ao longo da nossa caminhada em conjunto, mas desenvolver o apego não quer dizer virar um mágico de Oz que resolve tudo com uma varinha de condão e que dá tudo. Isso não é apego. Na verdade, isso aí a gente só vai estar reforçando que a criança ela está reforçando comportamentos e desejos da criança. A gente precisa prover um ambiente seguro e limite também é segurança e limite também é apego, tá certo? Mas quando a gente fala nessa questão do apego, então muitas vezes aí vai entrar um pouquinho agora do que a gente pode se deparar muitas vezes em relação ao processo de adoção, ao processo de apadrinhamento mesmo, né? A gente sabe que as crianças, elas vão, em algum momento, ter sido privadas, né, do apego adequado pelas suas famílias. O Estado não tem como oferecer amor, né? O papel do Estado realmente o Estado não tem como ter essa capacidade, né? Então existe uma grande lacuna do que falta em relação a essa questão de prover um apego adequado, né? E aí é onde entra o nosso papel. Mas quando a gente entra nesse sentido, a gente tem que lembrar que, como as crianças elas foram privadas dessa questão de um apego adequado inicialmente, então algumas alterações elas podem existir. Aí, mais uma vez, eu vou entrar naquela fala que eu tive logo no começo. Lembrando que a minoria das situações é que são de problemas muito severos, né? Às vezes a gente vai ter o contato com as crianças que têm mais dificuldades, né? Eu, do ponto de vista da psiquiatria, eu como médico e como psiquiatra da infância, o meu público é extremamente enviesado, né? Então, se você me perguntar assim, das crianças acolhidas, das crianças que estão em abrigos que você atende, quais delas têm dificuldades comportamentais? Sou psiquiatra da infância, então vou dizer 99%, o que não representa, na prática, a realidade. Tanto que eu sou padrinho de 3 crianças, uma criança e 2 adolescentes. E eles são, nossa, eles são a alegria do meu dia a dia aqui. Então é isso que eu falo, assim, não tem... como psiquiatra, a gente tem essa visão enviesada, às vezes o que a gente escuta é a visão enviesada, mas na prática a gente vai estar falando da menor parte que vai ter dificuldades severas no sentido de comportamentos mesmo, né? É muito importante ressaltar isso, e eu acho que esse processo de a gente ter essa visão, tanto médica, mas a visão do dia a dia mesmo, né? Tanto que os meus afiliados, eles não são meus pacientes, né? Eu delego esse cuidado a outros terapeutas, se necessário, a outros profissionais, eles não são meus pacientes. Então, assim, eu realmente fiz essa separação e isso foi muito positivo para mim no sentido de conseguir separar e ver que, na verdade, realmente, assim, o público psiquiátrico, ele representa uma pequena fatia das crianças que estão acolhidas e das crianças que não estão acolhidas, que estão com suas famílias originais, com suas famílias biológicas também. Enfim, uma coisa não vai ter relação com a outra, né? Mas voltando agora, então, a algumas situações que a gente pode se deparar em relação ao contato com a criança, né? Então, depois que Bowlby ele fez todo esse estudo e a OMS chamou ele para ele realmente ampliar mais a questão da teoria do apego e trazer as bases dos estudos para que a gente pudesse entender também o que a gente chama de transtornos reativos do apego, né? Ou seja, as alterações comportamentais que vão estar relacionadas com um apego inadequado. Então, uma outra pesquisadora chamada Mary Ainsworth, ela criou alguns protocolos de estudo para que ela pudesse avaliar exatamente a qualidade do apego e também, quando ele está alterado, o que é que fica alterado, né? E aí ela conseguiu identificar, através de um protocolo de avaliação comportamental que ela chama de situação estranha, né? Que assim tem uma metodologia bem específica, né? Basicamente assim, o quanto a criança ela mantém o apego com a pessoa conhecida, com um familiar e com uma pessoa que é estranha, como é que é a resposta comportamental, as respostas fisiológicas, ou seja, de frequência cardíaca, de respiração, que a gente sabe que são questões que a gente pode ver na criança pequena que vão demonstrar medo, evitação, enfim. Então, ela conseguiu fazer alguns estudos e, com isso, ela conseguiu também delinear alguns padrões de apego, tanto o apego adequado quanto algumas formas de apego inadequado, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala na questão
de um apego adequado, o apego adequado ele vem com tudo aquilo que a gente já falou. A criança ela sabe que o pai, que a mãe está ali para cuidar dela, ela sabe que o padrinho está ali para cuidar dela, ela sabe que tem uma pessoa que está olhando para ela, mesmo que ela não esteja o tempo todo pensando nisso, ela se sente segura. Então, um padrão de apego adequado, inicialmente, a criança ela vai se sentir mais confortável e não tem que estar o tempo todo presa, colada com a sua figura, né, de referência, e ela consegue explorar o ambiente. Mas aí ela percebeu o seguinte, que se, por exemplo, o pai ou a mãe sai da vista da criança, a criança demonstra sinais de angústia, né? E aí ela avaliava depois o reencontro tanto da criança como da figura de apego. E ela via que no apego adequado, tanto a figura de referência traz aquele cuidado, aquela busca, aquele afeto, como a criança, ela demonstra sinais, né, de alegria e de satisfação, querendo ficar próximo da figura de apego. Então, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, vamos pensar aquela boa e velha história do parquinho, né? Quem nunca passou por isso? Leva o menino para o playground, leva a criança lá no parque, ou enfim, para algum local, e aí a criança está lá brincando, bagunçando, tal, de boas. Meu pai está aqui, papai está aqui, mamãe está aqui, enfim, tchau. E aí, de repente, sai da vista do pai, né? Às vezes o pai, normalmente a gente como pai ou como padrinho, como responsável, a gente não vai perder a criança de vista, mas às vezes a criança vai perder a gente de vista, né? E aí começa aquele nervoso, né? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu quero meu pai, eu quero minha mãe. E aí, vez por outra, tá no supermercado, tá no shopping, aí começa a anunciar, né? Assim, ô fulano de tal, seu filho se encontra aqui na porta. Então, a criança, quando ela vê, né, que ela não está vendo a figura de apego, aí começa o fuzuê, começa a angústia, e aí volta, né, o encontro. Aí, geralmente, é o pai, ou o pai está super esfuziante, se realmente perdeu a criança. Meu filho, e abraça e tal, não sei o quê. Ou então, se não viu, perdão, se estava vendo e viu que a criança saiu correndo, né, desembestado, como diz na Paraíba, aí o que acontece? Aí vem aquela reclamação. Meu filho, como é que você faz um negócio desse? Você tá doido? Venha-se embora para cá, você não vai sair do meu lado. E a criança, não, papai, venha. Aí abraça o pai, abraça a mãe. Então, esse é o padrão natural de apego. A criança, ela tá tranquila, o pai tá tranquilo, de repente, se por acaso perder um pouquinho o contato, começa a busca dos dois pela reaproximação, e no processo de reaproximação a gente tem aquela figura forte de vinculação. Esse é um padrão adequado de apego, né? Mas aí ela começa, a Mary Ainsworth, ela começa a ver também alguns outros padrões relacionados a funcionamentos prévios ou a funcionamentos ambientais que traziam mudanças nesse sentido, nesse padrão do apego, né? Então, por exemplo, ela via que em famílias em que existia um grande caráter de negligência afetiva, e às vezes, principalmente negligência emocional, aquela coisa de assim, às vezes, tem a família tem não sei quantos filhos, ou só tem um filho, mas não está nem aí, a criança chora, quando chora, o pai bate na criança, a mãe bate na criança, ou então deixa ela lá mesmo, suja de cocô, deixa ela lá suja, sem comida e tal. Os pais demonstram que não querem aquela criança, né? Então, quando a gente tem esses processos de negligência, muitas vezes a criança ela vai realmente buscar o afeto, né, dos pais, a proximidade com os pais, mas ao mesmo tempo a criança ela desenvolve mecanismos, e isso eu não estou falando de crianças mais velhas, eu estou falando de crianças, de bebês, né, os toddlers, crianças que estão até engatinhando, mas ela via já esses padrões de comportamento, em que a criança ela tinha uma tendência a não demonstrar tanta angústia com a separação dos pais, né? Ou seja, quando o pai saía de perto, quando a mãe saía de perto, ela não demonstrava aquela angústia, aquele desespero, mas com a volta dos pais, também não demonstrava aquela excitação, aquela animação como um todo, como um mecanismo de defesa, no sentido de, tipo assim, é melhor eu não perturbar, é melhor eu não incomodar, porque quando eu incomodo, meu pai se afasta de mim, né? Então, em processos de negligência, a gente muitas vezes vai acabar vendo esse padrão que ele é chamado de padrão inseguro evitativo,
né? Isso, talvez, para quem tem maior experiência na questão de cuidado, de contato com crianças em acolhimento, né, em abrigamento, ou às vezes até que já está apadrinhando, ou que já está, até que já adotou, talvez alguém consiga perceber esse padrão de comportamento, como é que funciona. É aquela criança que nem parece demonstrar tanto afeto, e também, assim, não parece demonstrar tanta satisfação com a proximidade. Nossa, tipo assim, nem tá buscando o tempo todo, faz um carinho em mim, vamos passear e tal. E, ao mesmo tempo, quando os pais chegam junto, quando estão propondo alguma coisa, também não é aquela criança que demonstra aquela animação como um todo. E aí fica aquela hipótese de que a criança ela não consegue se apegar, né? Nossa, ela fica naquela coisa assim, que parece estar o tempo todo em banho-maria. E a gente observa muito isso em crianças, assim, por exemplo. Eu que tive a oportunidade de ir em alguns abrigos já, tem muita criança que quando a gente chega, pastor Carlinhos principalmente já deve ter experimentado isso demais, né? A gente chega no abrigo, tem aquelas crianças que, tipo assim, vem correndo, tio, me leva daqui, pelo amor de Deus. Mas também tem aquela que fica ali no canto, só olhando assim, ó, não tá nem aí, fica só observando, e aí você faz toda aquela festa, faz todo o fuzuê, brinca, tal, passa o dia todinho, quando sai a criança tá lá só observando. É uma criança, aí todo mundo fala assim, fulano, esse aí não se apega com ninguém. Na verdade, Mary Ainsworth, depois ela inclusive achou até interessante, ela fez alguns estudos com parametrização de mecanismos fisiológicos, né, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, e ela conseguiu observar que essas crianças demonstravam, do ponto de vista não de expressão emocional, mas do ponto de vista biológico, sinais de angústia com a separação e sinais de melhora com a reaproximação. Mas a expressão emocional é que era mais difícil. Lembra aquela questão que a gente falou no início? Qual é um dos papéis do apego? É conseguir se expressar emocionalmente e conseguir se regular emocionalmente. Então, a criança que apresenta um apego inseguro evitativo, é uma criança que ela tende a apresentar tanto uma baixa resposta à separação, como também uma baixa resposta à reaproximação, como se fosse uma defesa no sentido do tipo assim, cara, eu quero estar perto, mas do jeito que quando eu estou perto, quando eu quero estar perto, me evitam, ao mesmo tempo em que também eles estão demonstrando o tempo todo que não me querem por perto. Então, para eu ficar perto, é melhor eu ficar quieto. É aquela criança que fica fazendo sombra. No abrigo nos abrigos a gente vê muito isso. Tem sempre aquela criança que faz sombra, para onde você vai, ela vai junto. Você faz uma atividade, ela está junto, mas ela não te dá um abraço, ela não quer saber mais, ela só quer estar junto durante o tempo todo. E é isso aí, e aí fica muito essa coisa na cabeça de quem cuida, de falar assim, essa criança não se apega com ninguém, o que não é verdade. Na verdade, isso é um mecanismo, infelizmente, isso é um mecanismo de defesa da criança, no sentido de tentar se aproximar e não ser rejeitado, né? Então é importante a gente entender esse mecanismo que chama de mecanismo inseguro evitativo, né? A gente também tem um padrão patológico do apego, né? Um padrão alterado do apego, que é o apego inseguro, ambivalente ou resistente, né? Nessa questão do apego inseguro, ambivalente ou resistente, a criança ela demonstra angústia com a separação, né? Mas quando ela é reaproximada dos pais ou da figura de apego, ela vai ter respostas que são ambivalentes, ou seja, ora ela vai querer aquela aproximação, mas ora ela não vai conseguir se regular, às vezes ela vai ficar até mais irritada, ela às vezes vai querer até o afastamento, ela pode querer bater nos pais, ela pode ficar mais angustiada. E esse processo ele é muito relacionado com crianças que passaram por processos de apego inconsistente. É aquela criança que no ambiente onde ela estava anteriormente, na família onde ela estava anteriormente, a criança, ela, por exemplo, ora estava aqui, os pais brincando e tal, se divertindo, mas, de repente, o pai era usuário de alguma substância, chegava alterado, agredia do nada, a criança não conseguia estabelecer um padrão do que estava acontecendo, do comportamento dela em relação à agressão que sofria, ouvia situações de negligência ou de trauma dentro do seu ambiente, e aí a criança, por mais que ela busque o apego, como o padrão de resposta dos pais ou das pessoas que cuidavam era inconsistente,
ela também não vai saber se expressar emocionalmente de forma consistente. Ou seja, às vezes ela vai demonstrar um grande desespero, né? E para voltar, para estar de volta com os pais, e às vezes não, às vezes ela vai demonstrar uma questão de esquiva, ou uma questão até de um aumento de raiva, né? Um dos livros que eu gosto muito de utilizar para assim, para o estudo da parte do meu desenvolvimento, que é o Douglas Davis, ele traz o exemplo de uma criança, né, com apego inseguro, ambivalente e resistente, em que existia exatamente isso, essa questão de uma inconsistência no manejo das famílias, e aí ou foi observado que essa criança, ela, quando ia para a escola, chorava assim, muito, 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 muito desesperada, porque a mãe deixou, porque ele estava sozinho, porque não tinha a figura de apego. E aí ele começou a se aproximar mais de uma professora, né? E a professora, assim, tentava, percebia essa questão do afeto, tentava dar mais afeto, e ele vai descrevendo, né, que a criança meio que fazia sombra com a professora, mas quando a professora tentava se aproximar dele, aí ele chorava, demonstrava angústia, demonstrava esquiva, às vezes até batia na professora. Ou seja, é por isso que chama ambivalente, ele buscava a segurança da professora, mas quando a professora vinha ter o contato com ele tinha respostas inadequadas porque ele não sabia o que esperar. Será que a professora vai me agredir? Será que a professora vai me abraçar? Será que ela vai me acolher? Ou será que ela vai me empurrar? Né? Então, as crianças que passaram por esse processo de manejos inconsistentes dentro da família ou dos seus ambientes, elas podem apresentar um padrão inseguro do apego, ou seja, ela quer ter a figura de apego o tempo todo próximo dela, mas, ao mesmo tempo, quando existe aproximação, ela não sabe como responder. E isso também pode acontecer no nosso dia a dia, dentro do processo de apadrinhamento, de trabalhos em abrigos, de adoção, em que a criança muitas vezes ela vai demonstrar uma carência realmente emocional, e quando fala carência, é de fato uma carência mesmo, é uma insegurança, ela quer estar perto, quer estar o tempo todo, mas é uma criança que ela não sabe expressar de volta o afeto. Ora, ela vai estar perto, ora, às vezes ela vai empurrar, ora, ela vai reclamar, perder a paciência muito rapidamente, e ora ela vai conseguir de fato expressar e estar mais segura nesse sentido, mas isso é uma questão mais ambivalente e que isso, como é que a gente trabalha? Mantendo a consistência do apego, né? Mantendo a consistência do nosso contato, o amor e os limites de uma forma consistente dentro de um ambiente familiar adequado, né? E existe uma terceira forma de apego inadequado, que seria o apego inseguro, desorganizado ou desorientado, né? Esse aqui é um dos mais graves. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela foi exposta a situações de muita violência, ou trauma, ou de abusos. Então, a figura que era para ser a figura de apego também é uma figura de agressão. Diferente do outro, em que a família conseguia dar o apego, conseguia dar o afeto de certa forma, mas era inconsistente, às vezes estava tudo indo bem, mas também é uma família que batia muito, uma família às vezes que, todo mundo em casa aqui, quando conversa demais, a gente tira o prato de comida da mesa, então você vai ficar sem comer, né? Então, assim, aquela coisa inconsistente, ora ama, mas ora tem umas punições muito doidas. Aqui não, a gente tem um manejo consistentemente punitivo, né? São famílias, crianças que vêm de contextos mais punitivos, crianças que sofreram abusos físicos, psicológicos, sexuais, agressões recorrentes. Então, elas associam a figura de apego a uma figura que é uma figura consistentemente punitiva. Por isso que ele chama de desorganizado ou de desorientado. Por quê? Porque a criança ela busca, ela quer estar se sentindo próximo, mas, ao mesmo tempo, quando a figura, que teoricamente seria a figura de apego, se aproxima, a criança ela tem respostas de fugir, de evitar. Às vezes, por isso que chama, não sei se vocês lembram que eu falei da situação estranha, né? Onde tinha uma pessoa estranha no ambiente, eles avaliaram. Muitas vezes, nessas situações, a criança, ela preferia, quando voltava o pai ou a mãe, ela preferia buscar a pessoa estranha, como se a pessoa estranha fosse uma pessoa de maior segurança que a própria família que estava com a criança, né? Por isso que é desorientado. Ela quer, tipo assim, eu queria tanto ter o apego, eu queria tanto ter o carinho, ela até sorri, mas ela não consegue se aproximar, né? E aí isso também a gente consegue ver na prática. Eu, assim, achei, quando o pastor Carlinhos me
não é, quando a gente conversou para conversar hoje, né, para a gente poder falar hoje, eu falei, nossa, eu tenho que falar da teoria do apego, porque eu acho que um dos grandes caos que a gente vai ter, né, das dificuldades dos manejos, realmente a gente vai ver as bases, elas estão relacionadas com o apego, né, as formas de apego que vieram antes do que a gente teve de contato com a criança, e às vezes isso se reproduz com a gente, e a gente sabendo disso, a gente tem como contornar essas situações, né? Saber que não é uma coisa determinista, que não tem jeito, mas saber que a gente precisa realmente trabalhar no sentido de contornar algumas ações. Mas muitas vezes vai ser aquela criança que ela vai estar te buscando, mas, por exemplo, eu tinha uma prima assim que ela me dava um certo nervoso, tadinho, porque ela tinha um ano e pouquinho, 2 anos, e ela, toda vez que me via, ela chorava muito, assim, chorava incoercivelmente. E aquilo me dava um nervoso, porque assim, eu falava, nossa, toda vez que a menina me vê, ela chora, e tipo assim, ela chorava tanto que parecia que eu tinha batido nela, ou que tinha feito alguma coisa pior. Então, assim, chegou ao ponto de isso tem o quê? Uns 10 anos atrás que isso acontecia, né? Mas chegou ao ponto de que eu evitava o contato com ela, porque era bem, assim, angustiante para mim. Toda vez que chegava perto da minha prima, ela chorava, 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 ou seja, quase que como um apego desorientado, de fato. Tipo assim, eu não era uma figura de perigo para ela, mas ela, quando me via, associou de alguma forma a alguma coisa e ela não queria o contato comigo. Até que um belo dia, graças a Deus, ela começou a rir para mim, começou a querer vir para mim, aí começou aquela coisa um pouquinho insegura, ambivalente, mas exatamente. Hoje é o maior amor. Nossa, é a prima assim que mais me ama, que quer saber. Quando eu vou para João Pessoa, beijo e abraço e tal. Mas assim, os primeiros 2 anos de vida dela foi uma angústia demais, porque era exatamente essa questão dessa resposta inadequada. Então, assim, às vezes a gente vai estar também, né, se propondo a apadrinhar, se propondo a acolher, se propondo a estar junto de uma criança, e que às vezes ela passou por situações tão traumáticas na vida dela, que muitas vezes a resposta dela vai ser desorientada mesmo. Ela vai querer o contato, mas ao mesmo tempo, quando você oferece o contato, ela não sabe o que fazer com aquilo. E aí, qual é o comportamento dela? De esquiva, como se ela não quisesse, como se ela estivesse rejeitando. Mas isso também é um mecanismo de defesa que a criança pode ter em relação a situações traumáticas prévias na vida, né? E aí esse é o terceiro, esse seria o terceiro a terceira forma do apego inadequado, né? Mas o que acontece quando a gente fala dessa situação? A gente fala, mas nossa, eu acolhi, eu apadrinhei a criança pequenininha e tudo. Existe um mecanismo chamado priming, né? Que a doutora Cristiane Porto, que é fonoaudióloga, está aqui acompanhando a gente também, ela está muito junto, inclusive ela teve muito junto dentro do processo que a gente começou lá em Cravinhos, então ela vai saber muito assim do que a gente conversou em muitos aspectos também. Mas existe um mecanismo chamado priming, né, que quando a gente fala do desenvolvimento da criança, a gente tem os momentos em que a criança ela vai desenvolver algumas habilidades do ponto de vista genético, e outras habilidades vão vir pelas interações, pela estimulação, né? Só que foi visto o seguinte, que situações traumáticas, elas levam ao que chama de priming, ou seja, é como se fosse uma carimbada, seria a tradução mais literal possível. É como se uma situação traumática ela pudesse carimbar o cérebro da criança de uma forma tão precoce que, às vezes, mesmo ela sendo muito novinha, ao longo da vida, se não for feito esse trabalho da questão do apego, ela ainda pode demonstrar alguns aspectos de insegurança no apego por questões que nem ela mesma vai conseguir se recordar. Né? Então, por exemplo, crianças assim, com 1 ano de idade, menos de 1 ano de idade, que eram agredidas, que eram negligenciadas, que não recebiam alimento, que ficavam na fralda cheia de xixi, cheia de cocô, ficavam sozinhas. Às vezes, a criança ela vai para o abrigo, né? O abrigo vai prover o básico necessário para a sustentação da criança, a alimentação, a cama quente, uma rotina. Alguns tios do abrigo vão ter mais carinho do que os outros, mas não consegue ter um padrão de consistência no apego realmente. Então, a gente não consegue chegar aonde a gente desejaria. E aí, quando a criança ela vem para o apadrinhamento ou para o acolhimento, ela pode ter respostas inadequadas relacionadas a situações muito precoces na vida dela.
E aí, depois que eu falei tudo isso, aí vem mais uma vez a boa notícia. Já quis começar com a boa notícia, mas eu vou voltar com a boa notícia. Existem diversos estudos, né? Depois que Mary Ainsworth ela fez todos esses estudos, ela fez alguns estudos, ela e alguns pesquisadores holandeses também, com diversas tribos na África que tem o padrão de assim de um cuidado coletivo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, digamos que a gente está numa tribo aqui e tem 10 famílias. Nessas 10 famílias tem 10 mães. E as mães cuidam dos seus filhos, mas enquanto os maridos vão sair para caçar, para coletar, as mães cuidam uns dos filhos dos outros também. Então, assim, todo mundo é mãe de todo mundo tem seu filho, mas todo mundo é mãe de todo mundo. E aí, o que é que ela observava? Ela conseguiu observar duas coisas interessantes, que a gente consegue ter o apego múltiplo, ou seja, eu não preciso, não é uma figura na minha vida que necessariamente vai determinar se eu vou conseguir ter um apego adequado ou inadequado, o que é uma excelente notícia para a gente, ou seja, uma situação traumática, uma criança que veio de uma situação difícil, ela tem a capacidade de desenvolver o apego, o afeto a uma outra pessoa, essa é uma excelente notícia, e a gente tem o escalonamento do apego, ou seja, ela percebeu o seguinte, nessas tribos, os pais e as mães que eram funcionais, a criança, por mais que se apegasse aos outros, sempre tem aquela figura de maior respeito, de maior apego, de maior afeto, aquela figura que todo mundo busca, né? A gente vê muito isso na nossa família, por exemplo, a gente tem o nosso pai, a nossa mãe, quando teve uma treta na escola, eu vou contar para meu pai, eu vou contar para minha mãe, chega em casa descasca, né? Aí, assim, quando não dá o pai ou a mãe por perto, aí sempre vem aquela outra pessoa. Eu vou contar para o meu vô, o vô fulano de tal, ou então para o meu tio fulano de tal, né? Isso acontece muito, por exemplo, com as crianças que são apadrinhadas. Os meus afilhados, eu já soube de diversas histórias, assim, que eles tiveram algumas tretas lá e eu vou contar para o tio Bruno, e o tio Bruno vai vir resolver. Então, tipo assim, é aquela figura do apego múltiplo, né? Tipo, tem as tias lá que eles têm o apego, mas tem o tio Bruno, que também é uma figura de apego, e ele vai resolver meu problema também. Vocês se preparem que ele vai conversar com vocês. Então, eles conseguiram perceber essas duas questões, né? Que a criança ela consegue ter um apego múltiplo, ela se apegar a diversas figuras, e basta uma figura de apego funcional para que a criança ela possa começar a trabalhar e direcionar esse apego de uma forma adequada em detrimento de outras formas de apego que são inadequadas, ou seja, o contato com adultos, com famílias que não foram tão adequadas assim, a gente consegue trabalhar, precisa ter paciência, precisa colocar aos pés do Senhor, né? É um propósito de vida, mas a gente consegue trabalhar e consegue direcionar essas crianças para um apego funcional ao longo da vida. Né? Então, essa é a boa resposta. Apesar de a gente ter essa dificuldade nessa questão do apego, muitas vezes, a gente também consegue aproveitar dessa capacidade que Deus deu às crianças, né, e aos adolescentes de se apegarem, de se desenvolverem, de desenvolverem vínculos com outras pessoas, para poder a gente trabalhar e desenvolver todos esses aspectos que a gente falou de forma adequada, né? E aí, assim, quem são os adultos que vão promover essas questões também? Nesse sentido, eu acho interessante porque vale a pena a gente também pensar o quanto a gente também pode oferecer para a criança algumas questões, né, pastor? Eu acho que, assim, quando a gente fala na questão de apadrinhamento e de adoção, a gente também tem que fazer aquela autorreflexão, do jeito que quando na ceia do Senhor, né, a gente fala assim, examine-se a si mesmo, né, para que a gente saiba que a gente está aos pés do Senhor e que a gente não está e o que a gente está em pecado, a gente peça perdão ao Senhor para que a gente possa cear em paz. Quando a gente entra no processo de apadrinhamento, de acolhimento, também cabe a questão de examine-se a si mesmo, como a gente tem condições de também ofertar à criança aquilo que ela pode, que ela vai necessitar, né? Porque às vezes a gente vai ver isso no sentido, como eu estava dizendo, né? Nossa, a criança não teve nada e agora eu vou dar tudo e vou encher de coisa e vou dar todo tipo de presente, não consigo dizer um não, e na verdade a gente acaba não gerando um apego seguro. Na verdade, a gente acaba somente entrando num processo de barganha que também não é adequado para a criança, né? E aí os estudos eles mostram que os adultos que têm um apego seguro e conseguem ofertar um apego seguro para as crianças são aqueles adultos que de fato valorizam as relações de apego, né? Não é só a questão do contato, não é só a questão do ter ou de estar próximo assim fisicamente,
mas é realmente de ter o contato físico, de buscar, de se aproximar, de a gente estar junto. São adultos que eles acreditam que o apego que eles tiveram na infância, que as figuras de infância ou as figuras da história, né, que representaram importância para ela, tiveram importância no desenvolvimento da sua personalidade. Por exemplo, a gente fala assim, apesar de tudo eu consegui, mas ninguém me ajudou, não sei o quê. Tá. Se a gente tem que reproduzir padrões de apego adequados que a gente tem como exemplos na nossa vida, para que a gente possa trazer esses exemplos para as nossas crianças. A maior figura de apego que a gente pode ter é o nosso Senhor Deus, né? Ele realmente, assim, é a figura em que a gente fala, nossa, por mais que tudo tenha acontecido, ainda assim o Senhor me livrou, né? Então a gente tem que ter a figura de alguém, a figura de Deus e a figura, do ponto de vista científico, adequadamente, de uma família adequada, para que a gente possa reproduzir esse formato de apego com as crianças que a gente vai lidar, né? São adultos que eles têm objetivos equilibrados nos relacionamentos, não vão esperar da criança que isso acontece muitas vezes. Nossa, ela não teve nada e agora que ela vai ter tudo, vai ser o maior amor do mundo e a obediência incondicional e não sei o quê. Aí chega em casa, a primeira birra é aquela decepção. Meu Deus, eu não dou conta dessa criança, porque o menino nunca teve nada e agora que tem tudo, não dá valor ao que a gente está oferecendo. São objetivos claros e equilibrados no relacionamento, né? E a gente tem uma visão exatamente realista e não idealista sobre o que é o apego, exatamente nesse sentido. Tipo assim, não é aquela criança que nunca teve nada e que agora virou uma criança bitolada, porque agora vai ter tudo, então é uma obediência incondicional e que não vai rolar treta, e que não vai rolar raiva, e que não vai ter noite mal dormida e briga entre irmãos. Vai acontecer tudo isso, a gente tem que ter uma visão ideal, saber que vai acontecer, mas que a gente tem como direcionar, que também não é por conta disso que a criança também não tem jeito, muito pelo contrário. Esse é o padrão de funcionamento de uma criança e de um adolescente adequadamente, né? Então, eu acho assim que do ponto de vista emocional, essas questões de apego, elas são as bases, os fundamentos para que a gente possa estar realmente mais ou menos preparado para saber como a criança ela pode chegar no nosso convívio, para que a gente possa entender alguns processos, né, que às vezes a gente espera aquele contato, aquela carência exagerada, ou muitas vezes a gente vai achar que a criança, nossa, ela não tem jeito, ela não gosta de abraço, ela não quer estar perto de ninguém, esse aí não tem jeito. E não é assim, na verdade, são padrões de resposta que a criança acaba desenvolvendo como mecanismos de defesa para algumas situações que ela vivenciou no passado, mas que ela pode desenvolver apegos múltiplos e que uma figura de apego adequada pode ser o suficiente para que a criança ela mude esse padrão do apego inadequado e ela consiga se desenvolver adequadamente ao longo da vida, né? Só para complementar, aproveitando o nosso tempo também, eu vou falar bem rapidamente de um outro fator, só que eu acho que é importante que a gente fique ciente, né? Mais uma vez, o papel nosso aqui não é de assustar ninguém, é de informar, mas é importante a gente informar também, porque muitas vezes, eu acho que inclusive uma das grandes dificuldades assim que acho que a gente, pastor Carlinhos, nosso café está pendente, a gente tem que trocar muita ideia, né? Mas eu vou falar uma questão aqui, eu acho que o senhor talvez vai concordar comigo, assim, que às vezes há muitas famílias que vão naquela emoção, naquela, sabe, aquela ideia de que vai ser tudo muito perfeito e muito tranquilo, e às vezes quando se deparam não com a dificuldade, mas com a realidade da situação da criança inicialmente, tem uma decepção muito grande, né? Aquela questão da diferença entre a realidade e o ideal, né? Entre a realidade e o ideal existe uma diferença muito grande. Então, assim, essas informações elas servem também para que a gente possa estar se preparando, sabendo que tem como trabalhar, sabendo que tem expectativas positivas em relação a isso, mas que a gente também tem que saber que não é, nossa, um mar de rosas, assim como também não é quando a gente está falando de filhos biológicos. Eu sempre também faço esse paralelo. Quando a gente tem um filho biológico, alguma coisa também pode acontecer, às vezes uma prematuridade, uma dificuldade, uma infecção, enfim, que leva a uma paralisia cerebral, que leva a uma dificuldade de aprendizagem, uma deficiência intelectual. Isso pode acontecer. Essas questões são imprevisíveis, assim como pode acontecer com as crianças acolhidas,
podem acontecer com as crianças, os filhos biológicos também. Então, a gente não deve levar isso como norte para a questão de se envolver mais no apadrinhamento ou na adoção, né? Mas levando em consideração as crianças que estão em abrigos, uma questão que eu gostaria de levantar, assim, só para a gente poder também concluir essa parte da fala mesmo e a gente poder dialogar e conversar, enfim, é que a gente tem que lembrar também que, como a gente está falando de crianças que muitas vezes, né, elas foram vítimas, primeiro, das próprias famílias no geral, né? Então, a gente muitas vezes vai estar falando também de crianças que elas tiveram pobre estimulação, né? Ou até mesmo elas não tiveram algumas questões biológicas, de fato, que vão auxiliar no desenvolvimento adequado, né? Então, por exemplo, se a gente falar desde o início da gestação, muitas dessas mães não fizeram pré-natal, muitas das crianças puderam ter infecções durante a gestação, são mães que muitas vezes consumiram álcool, alguma substância, que fumaram, né? São crianças que muitas vezes elas não foram nutridas adequadamente, que elas não passaram por vacinações adequadamente, né? Então, assim, todos esses fatores, eles podem predispor a algumas dificuldades ao longo da vida, que a gente consegue identificar também. Às vezes, quanto mais precoce for na vida, a gente não vai identificar, quanto mais velha for a criança, a gente vai conseguir identificar melhor, mas podem acontecer, né? Então, por exemplo, em relação à questão de infecções, de um pré-natal que não foi bem feito, de vacinação, de um parto que não foi adequado, a gente pode ter diversos insultos neurológicos que dificultam realmente o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, assim, a gente pode acabar encontrando, né, se deparando com crianças que vão ter dificuldades intelectuais, que vão ter deficiência intelectual, às vezes existe uma genética para a parte de dificuldades ou transtornos da aprendizagem, né? A gente sabe que muitas das pessoas que têm comportamentos de risco, elas têm o quadro do TDAH, e aí tem fatores de risco, tem o uso do cigarro que podem fazer com que as crianças elas tenham comportamentos mais hiperativos também. O uso de álcool na gestação, né, em qualquer etapa, pode levar tanto ao que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, como ao transtorno do espectro alcoólico fetal, que pode interferir em algumas funções cognitivas, atenção, inquietude. Então, essas questões elas podem acontecer. Isso é importante a gente falar, por quê? Porque, como eu falei, do mesmo jeito que numa gestação que foi planejada dentro da nossa família, a gente pode ter alguma questão que pode predispor a alguma dificuldade, as crianças no abrigamento também podem ter algumas dificuldades. Mas a doutora Cristiane está aqui, né? Mais uma vez vou citá-la. Uma das crianças que a gente fez o trabalho, acho que foi a criança que, na verdade, fez, assim, gerou muito mais esse movimento no meu coração e que a gente teve a oportunidade de trabalhar em conjunto, é uma criança que tem o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. E quando eu tive a oportunidade de ter o contato com ela, eu já sabia que ela tinha o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade e que ela tinha dificuldades escolares. E isso não foi impedimento nenhum para eu poder apadrinhá-la. Hoje ele é meu afilhado, hoje a gente tem muito contato e a gente tenta fazer todo esse manejo de fazer as compensações. Então, assim, essas dificuldades também não vão definir a criança, essas dificuldades não vão definir o apego, e essas dificuldades não devem definir a gente. Claro, se a gente não tem condições para lidar com aquilo, às vezes é até melhor que a gente realmente não assuma algo que a gente não pode fazer. Mas se a gente tem condições, isso não deve ser um fator impeditivo, muito pelo contrário, porque a gente consegue, sabendo que a gente tem a oportunidade de mudar o curso dessa vida, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Nessas barragens que estouraram aí recentemente, infelizmente, no nosso país, né? Muitas pessoas, se tivessem feito os estudos, identificado as dificuldades, elas teriam duas opções: deixar a barragem estourar ou já tomar medidas para fazer escoar aquela água de uma forma que não trouxesse prejuízos. Uma coisa era certa, existia um prejuízo, mas diante do prejuízo você pode ficar completamente inerte esperando a coisa desandar, ou você pode trabalhar um desvio para que aquilo seja uma coisa mais funcional. Então, diante dessas dificuldades, da possibilidade da dificuldade de um apego, da possibilidade de um transtorno, e a criança ela pode ter alguma dificuldade, a gente pode ter duas reações. Uma, falar, não, não é para mim, não tenho condição porque não tem jeito, o que não é adequado, porque
se tenha jeito, a gente poderia ter prevenido grandes acidentes, né? Ou a gente pode falar, não, eu tenho como fazer a diferença na vida de uma criança e eu vou trabalhar no sentido de potencializar, de direcionar essa potencialidade em detrimento da dificuldade para que a criança ela tenha um desfecho favorável ao longo da vida. Então, pessoal, bom, isso foi o que eu tentei trazer para a gente hoje. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se eu consegui me expressar claramente e se o tema foi pertinente, mas eu queria agradecer ao pastor Carlinhos pela oportunidade de poder estar falando. Esse é um tema que, desde 2019 para cá, vem tomando uma importância muito grande na minha vida, né, pastor? E a gente já vem conversando a respeito disso há bastante tempo e com um plano, se Deus quiser, a gente ampliar ainda mais, né? A pandemia dificultou um pouquinho, mas a gente ampliar ainda mais esse nosso trabalho em conjunto. Mas eu queria agradecer ao pastor Carlinhos, queria agradecer a vocês que estão assistindo também pela oportunidade, né, pela honra que estão me dando de eu poder falar um pouquinho. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha trazido alguma informação que possa ter sido útil para vocês. E, pastor, eu estou à disposição agora, não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta, se o senhor vai querer encerrar, mas eu estou aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Ok, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo que você compartilhou com a gente. Muita coisa, muita riqueza mesmo, né? Muito edificante. Eu só queria compartilhar um pouquinho aqui aquilo que o Bruno falou, né? Eu tenho essa experiência numa adoção tardia e uma das coisas que foi importante, né, dentro desse processo da aproximação e também da orientação das psicólogas e da assistente social, quando nós estávamos fazendo a adoção do nosso filho mais novo, uma fala foi essa, né? Falou, olha, ele tem uma certa dificuldade, né? Tá atrasado na escola e tal, mas ao invés de você investir em colocar o seu foco em tentar colocar ele numa escola e tal, investe em desenvolver relacionamento, investe no apego, né? Então, nós ficamos bem tranquilos e pensamos o seguinte, falando, não tem problema, se ele perder um ano, porque ele já estava no segundo ano, mas ele não sabia ler, não sabia escrever, falava tudo errado, enfim, né? Nós decidimos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso foco no vínculo, no relacionamento, né? Até a pessoa que nos orientou falou assim, olha, nem para fazer tarefa, essas coisas, você pode dar um suporte e tal, mas no aspecto de ensinar, deixa que outra pessoa faça, porque deixa o lado, tipo, o lado ruim, né, de cobrar tarefa, fazer isso, fazer aquilo, deixa para um professor e vocês desenvolvem e colocam foco aqui. E nós pensamos assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que ele vai perder esse ano, então nós não vamos dar atenção nenhuma nessa questão escolar para ele, porque o foco vai ser no relacionamento. E, bom, isso foi tão importante para nós, porque o desenvolvimento dele, tanto cognitivo quanto, né, a nossa vinculação aconteceu tão rápido, né, que, em primeiro lugar, ele não perdeu o ano, ele passou de ano. Ele fez a primeira prova que ele fez, uma prova de inglês, e aí ele chegou para mim e falou assim, pai, tirei 10 em inglês. Falou assim, como que ele tirou 10 em inglês se ele não sabe nem português, né? E eu pensei que ele estava mentindo, né? Eu pensei que ele estava mentindo mesmo. Falei, ele está querendo só falar isso para agradar. Mas quando chegou a prova, eu falei, oh, gente, eu não entendo como foi que ele tirou 10 em inglês, né? Ele tirou 10 em inglês. Mas o fato de ter a questão da segurança, do apego, destravou, inclusive, né, o aspecto ele é um pouquinho atrasado em relação à turma dele, mas hoje ele já lê, ele escreve, ele já tem essa autonomia, né? Essa semana também ele fez as provas e tirou 10 em tudo, só em uma matéria que ele tirou 9, mas essa foi uma chave muito importante que você acabou desenvolvendo aqui, que é a questão do apego. Porque com o amor, né, a Bíblia fala que o amor cobre multidões de transgressões. Então, ainda, né, que essa criança ela venha com essa dificuldade do apego, quando ela encontra essa figura de apego, quando ela encontra esses... Por isso que é importante, gente, nós como pais, temos esse entendimento, né? Não de ter, como o Bruno falou, fazer só a cobrança, ou então querer dar tudo, né? Você precisa dar limites, você precisa dar o amor,
e com isso você destrava muitas coisas na vida de uma criança, né? Tem as dificuldades, mas quando você tem esse entendimento, né, e quando você aplica essa prática, né, de você abraçar e de você acolher, você consegue ver muitas coisas lindas acontecendo na vida dessas crianças, né? Bom, eu quero deixar aqui uns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de... Aproveita, gente, né? Sempre que a gente tem um psiquiatra que está aqui, né, podendo nos ouvir e tirar as dúvidas, né? Você tem aí esses minutinhos para que a gente possa fazer isso. Posso fazer uma pergunta? Opa, Natanael falando. Bom, primeiramente, ótima, não sei se palestra, posso falar assim, foi, pô, esclarecedor bastante para mim, para minha esposa também. Eu queria que para todos nós que estamos aqui nessa trajetória, nesse caminho de adoção, de acolhimento. E a dúvida que eu tenho, tanto eu quanto a minha esposa, nós já temos um filho biológico já, o Davi, e a gente está no processo de adoção. E a gente, às vezes, fica meio inseguro de gerar uma insegurança nele ou de gerar uma insegurança no outro filho. Em relação a isso, é pertinente, é plausível? Uhum. Então, Natanael, na verdade, essa questão está dando uma interferênciazinha aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir aqui? Ah, tranquilo, perfeito. Então, na verdade, assim, em relação a essa questão da insegurança, né? Essa questão da insegurança em relação à chegada de um novo irmão é algo que é fisiológico a qualquer criança, né? Quando a gente tem um filho, que ele é filho único, ele vai ter todo o direcionamento, todo o foco da atenção voltado para ele. E aí o que acontece? A gente sabe que a criança, inclusive, assim, dentro dos processos desenvolvimentais, que ela vai ganhando cada vez mais independência, existem alguns anos de vida que a gente chama até que a criança ela tenta desenvolver um controle sobre a família. Quem tem criança, né, o filho biológico, o adotou bebezinho, sabe que lá para os 2, 3 anos de idade, a criança começa a fazer umas birras e começa a querer fazer tudo, e é tudo do jeito dela, e não quer fazer no braço, quer comer sozinha, e quer fazer tudo. Então, isso acontece mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente põe uma outra, né? Chega uma outra criança, um irmãozinho que vai direcionar aquele foco que era dado apenas àquela criança para o irmão, né? Então a criança ela vai realmente se sentir impactada naquele sentido. Por quê? Porque ela sempre foi o bebezinho, todas as atenções eram demandadas e eram cumpridas. A criança ela não precisava dividir os seus objetos, os brinquedos, a atenção, o carinho da família, né? E ela, como era sempre o bebê da família, a gente tem um tratamento a partir do momento em que a gente tem um outro filho que vem depois, seja ele biológico, seja ele adotivo, a gente começa a ter um processo de divisão da atenção, a gente vai ter que dar tempo, carinho para um e para outro, então isso gera naturalmente uma dificuldade, assim, realmente uma certa insegurança na criança, né? E existe até a própria rivalidade fisiológica entre irmãos. A gente sabe, né, assim, que existe a rivalidade. Quem é irmão, quem tem irmão que nunca teve uma treta, que nunca teve um arranca-rabo, que atire a primeira pedra. E ser irmão é tretar, né? O papel do irmão é tretar com outro irmão e garantir que ninguém trete com seu irmão, né? Só a gente pode brigar com o nosso irmão, mas ninguém pode mexer com ele, né? Mas a gente tem esse direito. Então, assim, quando vem a outra criança, isso vai acontecer naturalmente, seja ela adotiva, seja ela biológica, né? A grande questão é que, muitas vezes, isso vai demandar da gente muito mais um trabalho voltado a nós mesmos, tanto no sentido de a gente reforçar a segurança do nosso filho, né? De que a gente está aqui por ele, que a gente está aqui para ele, que ele vai continuar tendo o nosso carinho, nosso afeto, nosso cuidado, a segurança. Porém, tem o irmão que também vai demandar e que ele vai ter que compartilhar essas questões,
como também a gente se trabalhar no sentido de evitar fazer aquela comparação, que é a pior comparação possível, entre o filho biológico e o filho adotivo, né? Em relação, será que eu vou amar mais um ou mais o outro, porque um veio do meu sangue e o outro não veio do meu sangue? Essa é uma grande questão que a gente tem que estar muito pronto para não realizar, porque isso sim provoca muita discórdia, muita discordância entre os irmãos. Isso promove, inclusive, inconsistência no nosso próprio manejo, né? Por exemplo, aquela coisa, tipo assim, quando eu vou falar de exemplos assim, eu tenho uma família muito grande, de 8 tios, né? Então, assim, eu tenho muitos primos, eu tenho uns 20 primos. Então, a gente sabe, assim, que todo mundo sempre foi criado junto, igual batata e tal. Mas na hora da treta mesmo, cada tio cuida do seu, né? Cada pai vai lá e quer defender o seu e tal, né? Tá todo mundo junto, mas cada um quer defender o seu. Então, se a gente não está preparado para apagar essa nossa percepção de que o amor ao filho biológico é diferente do amor ao filho adotivo, então muitas vezes a gente vai acabar nós mesmos tendo essas inconsistências no manejo, né, em que a gente vai ter favorecimentos ou um manejo diferente com o filho biológico em relação ao filho adotivo, sendo que, na verdade, o nosso direcionamento ele tem que ser o amor, né? Inclusive, assim, e há muitos e muitos testemunhos, eu não estou dizendo que isso é uma regra, nem que é a exceção, enfim, eu só estou falando que existem muitos e muitos testemunhos de pais que têm filhos biológicos e filhos adotivos, em que os filhos adotivos, ao longo da vida, trouxeram, assim, muito mais orgulho, muito mais esforço do que os próprios filhos biológicos. Então, assim, o amor ele tem que ser o norte, né? Assim, o amor ao nosso filho é o que realmente gera a paternidade, né? A parentalidade ela vem relacionada ao amor, não necessariamente à geração em si, né? Então, assim, essa insegurança ela vai acontecer tanto no filho mais velho quanto no filho mais novo, porque isso é um processo de ser irmão. O ser irmão gera essa insegurança, né? O mais novo a gente pode ver, em toda a família, o mais novo sempre é mais criado como batata, sempre é mais arteiro, enfim, é mais desenrolado. O primeiro sempre é aquele mais responsável, que a gente criou na prateleira de cristal. Isso faz parte de quase todas as famílias, né? Então, essa divisão, o fato de a gente ter mais de um filho, isso gera, sim, uma certa insegurança entre os irmãos. Mas aí cabe a nós, nos nossos manejos, né? Tanto verbais, na nossa expressão afetiva, na nossa expressão emocional, e no cuidado entre a gente não fazer essa separação, né, do que do filho biológico do filho adotivo, isso não deve existir. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir manter uma consistência do nosso afeto e dos nossos limites, mantendo um padrão adequado, e isso gera segurança e conforto para os filhos todos. Né? Então, nesse sentido, às vezes é muito mais até da gente o trabalho do que da própria criança. É mais a gente focar na gente mesmo. E a gente ter esse cuidado, essa cautela, mais do que a gente ficar pensando, nossa, o que é que eu posso falar para o meu filho? Não, é como é que eu posso agir para que eu possa demonstrar que o meu cuidado, que o meu amor, que o meu afeto, ele é igual com ambos. Perfeito. Que essa era a próxima pergunta também. Como, querendo ou não, eu e minha esposa, a gente conversa muito aqui em casa, a gente fica preocupado. Você acha que a gente vai pro filho novo que tá chegando e vai te dar pro Davi? Ou o contrário, sabe? Assim, não sei se outros passaram também por esse questionamento também, mas aí eu começo a puxar na minha história, assim, os primos que eu mais me dou bem são os primos adotivos. Então, já veio, tipo, o Frederico, a Nayara, são primos assim, que crescemos juntos e não são biológicos, não são de sangue, mas são os que mais gerou identidade. Então, eu premissa que pelo menos eu pego a minha experiência, ou seja, na infância, fase adulta, e trago para minha vida, tipo assim, de agora em diante. Eu creio que vai dar muito certo, até mesmo porque eu nunca fiz essa acepção. Mas só que uma certa insegurança dentro da gente, né? Com certeza, mas eu acho assim que quanto melhor esse processo da adoção no Brasil, ele é muito moroso. Às vezes, assim, eu estou dando uma opinião aqui pessoal, né? Não estou representando a opinião generalizada, é uma opinião pessoal. Eu acho que às vezes o processo da adoção no Brasil ele é muito moroso para quem poderia adotar logo, e ele às vezes é flexível demais para quem
não necessariamente teria os critérios. Mas levando em consideração que tem esse tempo, esse meio tempo no caminho, em todo o processo da adoção, o ideal é a gente realmente assim, estimular muito o contato, o convívio, um processo de transição, né? Imagina assim, por exemplo, que você tem um primo de sangue, que você sabe que ele existe, só que ele mora lá na China, Tóquio, sei lá, enfim, no Japão e tal. E, de repente, o seu primo bate na sua porta e fala assim, vim morar com você. É seu primo e você vai ficar muito doido, né? Tipo assim, nossa, é uma mudança muito grande de vida. Então, assim, mudanças muito bruscas de vida na rotina da criança, elas podem gerar dificuldades comportamentais, né? Então, assim, o fato de a gente ter você já tem um filho e está realmente no processo de considerar a adoção e no processo da adoção, esse é o melhor momento para a gente poder começar a fazer a transição, começar a criar os laços, começar a incutir na cabeça do seu filho que está vindo outro filho, que é o irmãozinho dele, que não foi gerado na barriga da mamãe, mas que foi gerado no coração, no seu coração, no coração da mãe, e que eles vão estar juntos. E olha que coisa legal que eles têm em comum, o que eles podem fazer em comum, leva para passear e faz o processo de transição de uma forma mais gradual, né? Porque se a gente realmente fizer de forma súbita, não, às vezes não era nem só uma questão de adoção. Em qualquer coisa muito súbita, a gente tende a ter respostas, é o que a gente chama de contra-controle, né? No momento em que é colocado um estímulo para a gente no nosso ambiente que nos impõe uma realidade muito súbita, a resposta do ser humano quase que naturalmente é de bater de frente, mesmo que seja uma coisa boa. É aquela coisa assim, do tipo assim, vou te dar uma passagem agora, você vai viajar agora para a Disney. A pessoa, não, eu não quero isso, porque eu não me planejei, tipo assim, nossa, estou te dando uma passagem para a Disney e você está negando. Mas essa coisa impositiva, essa coisa súbita, no geral, tende a gerar respostas de contra-controle. Então, esse processo de contato gradual, de poder ir aproximando devagarinho, de poder incutindo a ideia também, porque assim, essa gestação do filho adotivo, ela também deve acontecer com o irmão adotivo. O irmão adotivo também deve ajudar a gerar o seu, né, o seu filho biológico, ele deve fazer parte do processo de gestação do seu filho adotivo, né? Porque se ele não fizer parte nesse sentido, vai se tornar muito mais difícil a integração depois. Posso fazer uma pergunta? Pode. Boa noite, é Elaine, eu sou a esposa do Carlinhos. Só para vocês Oi, saberem. pastor, tudo bom? Tudo jóia? Tudo, Bruno? Tudo bem, pastor. Prazer. Não me Que conheci bom. pessoalmente ainda, mas vamos tomar nosso Ainda café. não. Sim, com certeza, Bruno. Se Deus Olha, quiser. você fez assim, você citou aqui para nós, né, sobre a questão dos apegos e o apego seguro evitativo e ambivalente. Isso pode acontecer com uma criança há um ano e meio, ainda bem bebê, que veio para um lar, né? Veio conviver com uma família, foi adotado ou apadrinhado, enfim. Ela pode, depois de muito tempo, então, ainda apresentar esses sintomas. Isso pode haver, mesmo ela não se lembrando, mas ela pode apresentar esses sintomas depois. Pode, assim, o que acontece, pastora, quando a gente tem essa questão, aquilo que eu falei do priming, né, que é aquela carimbada que dá no cérebro, né? Então, a gente tem alguns sistemas de neurotransmissores no nosso cérebro que eles são relacionados no sentido, assim, tanto de sistemas de luta e fuga, né, que são sistemas da ansiedade, como a questão também da tentativa de autorregulação cerebral, né? Então, existe um sistema que a gente chama no cérebro que chama sistema opioide. Esse sistema ele libera opioides endógenos mesmo, né? E aí o que acontece? Esses neurotransmissores, logo na criança muito pequena, quando ela passa por muitos traumas, quando ela passa por situações disfuncionais, ela o próprio cérebro tende a condicionar a uma liberação maior desses opioides endógenos para que a criança se relaxe mesmo em uma situação disfuncional. Então, é muito daquela criança que, tipo assim,
o pai está gritando, quem tem oportunidade de conviver ou de fazer algum trabalho com crianças em comunidades, de visitar crianças, famílias, né, com mais dificuldades, muitas vezes a gente vê aquela coisa assim, um gritando com o outro, o fuzuê acontecendo, e a criança parece que está no mundinho da lua. Isso tem uma explicação realmente neurobiológica mesmo. A criança ela desenvolve esse mecanismo de neurotransmissores para poder se autorregular e não sofrer, se angustiar tanto com aquele mecanismo. O que acontece? Isso pode persistir ao longo da vida, principalmente quando a criança ela não teve o contato e quando ela não teve a estimulação com alguma figura de apego adequada, né? Então, por exemplo, a criança ela foi, a gente sabe de muitas histórias, né? A criança ela chegou para o abrigamento com 1 ano e meio, 2 anos de vida, e foi adotada aos 10 anos de vida, né? Só que aí nessa história, por exemplo, passou por 20 cuidadoras, 3 coordenações, não é uma família, as pessoas, aquela coisa que do senso anterior, né? Anteriormente é o quê? Alimento e lar, e casa, na verdade, né? E depois foi que se viu a importância de se ter uma figura de apego, uma figura que a criança ela possa contar, né? Uma figura que ela possa se amparar, se espelhar, que ela sinta segurança, que ela sabe que alguém está cuidando dela, né? Então, às vezes, a criança, ela, por mais que ela tenha tido isso em idades muito precoces, quando essa figura de apego, né, a história do apego múltiplo, não teve alguém que foi mais adequado no sentido de prover essa necessidade, então esse comportamento ele pode persistir em idades maiores, né? E aí a gente realmente vai ter que ter o trabalho no sentido depois de tentar trabalhar melhor esses comportamentos, mas isso pode persistir quanto mais a criança for privada de uma figura de apego adequada, mais ela tende a persistir com um apego inadequado ao longo da vida. Entendi, Bruno. Obrigada, viu? Nada, pastor. Oi, pastor Carlinhos, posso falar uma coisinha? Eu anotei uma coisa aqui para falar para o Natanael. Eu tenho 3 filhos, né? Os 3 nasceram pela adoção. E eu tive um que veio com 6 meses, o outro veio com 8 meses e um veio recém-nascido. E é muito interessante que você vai ver a questão do relacionamento deles, o mais velho, né, que está com 7 anos, e o Natan, que veio recém-nascido. O Natan ama o mais velho, ama, onde ele tá atrás, aquela coisa. Já depois do Natan veio o Caleb, que está com 1 aninho agora, e veio com 6 meses, é uma luta aqui em casa, porque ele quer puxar o cabelo, ele quer bater, e os 3 foram adotados. Então, essa questão é muito de como a gente vai lidar dentro de casa. O medo a gente tem que ter para a gente se preocupar, mas não deixa o medo tomar conta e influenciar na decisão, né? Era só um comentário. E o outro, em relação ao que a Elaine disse, essa questão do apego, assim, quando eu comecei a ouvir sobre os tipos de apego, eu me apaixonei, porque eu comecei a me entender muito melhor. Porque o cérebro humano, isso aí o doutor Bruno pode me corrigir se eu estiver errada, mas o que eu aprendi é que o cérebro humano, eles terminam a sua formação lá pelos 25 anos de idade. Então, até os 25 anos de idade, a gente ainda está em formação cerebral. E aí, quando me vi com 25 anos de idade, muitas questões que eu nem imaginava que estava lá, porque eu também fui adotada, tá? Para quem não sabe. Então, eu fui devolvida por 4 famílias, me devolveram isso de 1 ano a 1 ano e 8 meses, que foi quando meus pais me adotaram. Foi pouco tempo, mas foi o suficiente para, mentalmente, lá no fundo do meu cérebro, criar algumas coisas na minha cabeça que eu só fui começar a entender o que estava acontecendo comigo com 25 anos de idade. Foi quando eu resolvi procurar ajuda psicológica, porque eu falei, eu preciso, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, estou entrando em crise psicológica. E aí comecei a trabalhar e tal, e aí foi nesse período eu fui aprendendo sobre os tipos de apego, e o meu apego era completamente desorganizado. E é interessante, porque quando eu fiz o teste recentemente, inclusive no curso, eu já estou no apego seguro. Ele está lá embaixo, né, na linha. O pastor, para quem participou do curso aqui, viu lá que eu mostrei. Está na linha de baixo aqui, mas já estou dentro do quadrante seguro. Então, só falando isso para vocês, porque é possível, não importa aonde no quadrante o seu filho vai chegar.
é possível, sim, chegar no quadrante seguro, e eu falo, ainda tenho meu objetivo, chegar dentro do seguro lá em cima, ainda tem um caminho para eu percorrer, mas eu sei que com amor a gente consegue chegar lá. Só queria deixar esse depoimento. E depois, doutor Bruno, amei sua aula, amei, estou apaixonada. Graças a Deus. Eu assistiria mais um monte de tempo aqui. Graças a Deus. Angélica, aproveitando, eu também queria dar um testemunho, né? Assim, bem interessante que você falou, de fato. Quando a gente fala em desenvolvimento, né, neurodesenvolvimento, a gente pensa muito na criança pequena, porque a gente tem muito essa tônica, né? Especialmente a minha ênfase dentro da psiquiatria da infância é neurodesenvolvimento, né? Então a gente trabalha muito, a doutora Cristiane, eu não sei se ela ainda está aqui também, a gente trabalha muito com crianças muito pequenas, né? Os pré-escolares, então a gente tem muito paciente de 1 ano, 2 anos, para estimulação precoce, para aproveitar algumas janelas de oportunidade, né? E o neurodesenvolvimento, ele faz uma curva de achatamento, ou seja, ele é muito intenso nos primeiros 2 anos de vida, depois ele diminui um pouquinho até os 5 anos, mas como você falou, a adolescência, oficialmente mesmo, do ponto de vista psiquiátrico, de neurodesenvolvimento, ela vai até os 24 anos, né? Não é até os 18 anos do ponto de vista legal, é até os 24 anos de idade. Então, realmente, existem muitas coisas que se modificam nesse sentido. E você me falando isso, eu me lembro muito de um caso, isso antes de eu ser psiquiatra da infância, mas assim, a gente vai lembrando e sempre fazendo associações na nossa vida, né? Eu participei muito na verdade, auxilio muito, né? Sou muito vinculado a um ministério chamado Palavra da Vida, que tem diversos acampamentos, tem um aqui em São Paulo, em Atibaia, e só que na minha época eu ia para o de Recife, né? E nessa época eu acho que eu tinha 20 e pouquinhos anos e tal, e aí tinha um casal de irmãos gêmeos que eles estavam passando uma temporada lá com a gente no Palavra da Vida, eles eram americanos, né? Eles eram gêmeos, mas não univitelinos, né? Era um menino e uma menina. E aí eles estavam passando essa temporada para poder participar do ministério, dos acampamentos e tal. E aí teve a noite dos testemunhos e o Billy, né, que era o irmão, ele pediu para dar um testemunho. E aí ele falou, né, assim, quando chegou lá, ele assim, falou bem animado, feliz e emocionado, dizendo assim: hoje eu queria dizer para vocês, compartilhar para vocês que eu vejo que os meus pais me amam. E aí, assim, tipo, nossa, para mim, aquilo ali eu fiquei assim, meu Deus do céu, a pessoa está com 20 anos, está dizendo assim, eu vejo que meus pais me amam, né? E então não fez nenhum sentido para mim. Só que depois eu vim conhecer a história do Billy e eles foram um casal de irmãos adotados em adoção bem tardia, já adolescentes, e eles tinham, pelo que os pais falavam, hoje eu consigo entender que era exatamente o apego inseguro evitativo, aquela coisa de que, tipo, eu quero te amar, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu devo teu afeto, não sei se você me ama, então, tipo assim, vamos viver em banho-maria. E aí os pais, eles falavam muito dessa dificuldade, assim, de demonstrar o afeto e de receber o afeto de volta. E os irmãos, eles tinham essa dificuldade em saber se de fato os pais amavam, então viviam sempre em banho-maria, assim, tipo, estamos na família, mas não somos parte dela, né? Então, quando você falou isso, essa questão de que com 24 anos você percebeu isso, você me lembrou muito desse testemunho, porque é isso também. Diante da história de vida dele, diante do fato dele não ter tido a oportunidade de ter figuras de apego adequadas ao longo da vida, ele levou algum tempo para ele poder perceber, para o Senhor poder revelar para ele de que os pais o amavam de fato, né? Mas graças a Deus, assim, o Senhor restaura a nossa sorte, o Senhor restaura as famílias, o Senhor restaura as crianças e os adolescentes. E com 20 e poucos anos, o Billy deu esse testemunho de que ele percebeu que os pais de fato o amavam. Então, assim, não vamos desistir, gente. Assim, eu acho que a minha preocupação é porque quando a gente fala como médico, como psiquiatra, já vem só as desgraças, né? Mas na verdade não. A minha palavra assim hoje é de motivação, no sentido de gente, vamos trabalhar, vamos em cima, porque a gente tem como mudar vidas mesmo. Muito bem, muito muito bom. Não sei Pessoal, se dá tempo de nós precisamos encerrar por causa do horário. Mas se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem encaminhar para mim, depois eu posso encaminhar para o Dr. Bruno, e se ele puder responder, se ele tiver essa disposição, aí eu posso fazer isso, porque nós precisamos agora
encerrar, mas é um assunto que talvez a gente vai precisar depois explorar novamente. Quem sabe o Bruno se dispõe a estar conosco mais uma vez, né, Bruno? Estou jogando as tranças aqui, já estou. Não, com certeza. É muito bom. Não só esse assunto, mas tem muitos outros assuntos que nós podemos nos preparar, tirar as nossas dúvidas e sermos edificados, né? Ok? Tá bom, pessoal? Bom, infelizmente, né, o nosso tempo precisamos encerrar aqui. Mas eu quero de novo agradecer aqui o Bruno pela sua disposição, por compartilhar, né, todo esse conhecimento e também a sua experiência de vida. Quero agradecer também a todo mundo que está aqui participando. Muito obrigado a cada um de vocês. Esperamos aí numa próxima poder ter mais tempo também para poder desfrutar, né, de todo esse conteúdo e tudo mais. E que Deus abençoe vocês nessa caminhada, né? Eu tenho certeza que hoje você tem recebido aí da parte de Deus uma capacitação, preparando você para ser um pai, uma mãe melhor, para que os seus filhos possam chegar e encontrar um ambiente onde eles vão ser amados, vão receber esse senso de apego, vão ser instrumentos, vocês vão ser instrumentos de cura para cada um deles. Tá bom? Amém. Muito obrigado, gente. Até a próxima, nós nos vemos. Um beijão. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigadão, pessoal. Bruno. Nada, prazer para mim. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Tchau.